Alô pessoal, que bom estar novamente com vocês. Esse estudo é direcionado a um grupo de funcionários de uma empresa aqui em Maringá. São muitas pessoas, muitos funcionários, especialmente mulheres, e nós estamos estudando os nomes do Senhor. Então eu gostaria de dar continuidade nesse estudo, mas vamos iniciar com uma oração como nós temos feito. Pai, muito obrigado, porque nós estamos aqui mais uma vez juntos, mesmo que de forma virtual, mas com os corações unidos, com alegria por estarmos na Tua presença, pela bondade do Teu nome, de quem Tu és, do que Tu fazes. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco. Te agradecemos por cada família da empresa, por cada funcionário da empresa, e pedimos que o Senhor continue a derramar da Tua graça e do Teu cuidado sobre eles, ajudando cada um deles. Que o Senhor nos proteja desse vírus, que o Senhor guarde as nossas vidas, guarde também tudo aquilo que é necessário ser guardado, nossos empregos, guarda, Senhor, em nome de Jesus, nossa saúde, nossa condição financeira, e ajuda-nos, agora que vamos abrir a Tua Palavra e ouvir a Tua Palavra, ajuda-nos a entendermos um pouco mais de quem o Senhor é. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pois bem, semana retrasada nós começamos a estudar os nomes, o nome do Senhor e o nome dele como o bom pastor. Então nós abrimos João capítulo 10, estudamos um pouco alguns textos ali, alguns versículos que nos falavam a respeito dele como o pastor da nossa vida. E como eu tinha dito para vocês, eu ia abrir o Salmo 23 e vou abrir o Salmo 23 hoje, mas estudando ao longo desses dias, eu ainda vou dividir ele em dois momentos. Então nós vamos falar hoje e nós vamos falar possivelmente ainda no próximo encontro, a respeito do Salmo 23. Deixe-me ler para você o Salmo 23, talvez uma das porções da Bíblia mais conhecidas de todos nós, uma das porções que a gente ouve desde criança, a gente cita, fala, vê quadros, ouve mensagens, pregações. Então, de alguma forma, você deve ter isso daí na sua cabeça. Então, eu vou ler o Salmo 23 para nós. Se você tiver aí, abre aí na tua Bíblia. O texto diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pois bem, o Salmo é um salmo de um pastor que cuida de ovelhas. E quem escreve ele é Davi. Davi, antes de ser rei em Israel, ele foi pastor de ovelhas. Então, quando há um texto bíblico em que Deus manda que o profeta Samuel vá até a casa do pai de Davi, Jessé, para ungir um dos filhos rei. E então passam-se todos os filhos, o primeiro era um soldado. Então, quando Samuel olha, Samuel diz assim: certamente está perante mim o futuro rei de Israel. Porém, Deus fala com Samuel de um jeito muito simples. Deus diz: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração.
Então aquele irmão mais velho e todos os outros 6 foram rejeitados pelo Senhor. O Senhor disse não para eles, para aquela função. O Senhor não rejeita as pessoas, mas para aquela função Deus tinha um escolhido. Então Samuel, ele pergunta para Jessé, você não tem mais nenhum filho? E Jessé então diz, eu tenho um que está no pasto, ele está cuidando das ovelhas. E aí Jessé manda chamá-lo. Quando ele entra na casa, o Senhor fala com Samuel de forma muito clara. O Senhor diz, este é o rei de Israel. Então o Senhor resolveu estabelecer como um rei alguém que era um pastor. Por que o Senhor faz isso? Porque qualquer líder, para ele ter um mínimo de sensatez, de equilíbrio, ele tem que saber entender as pessoas. Ele tem que saber cuidar das pessoas. Ele tem que ter um coração voltado para as pessoas. No caso de Davi, ele tinha para as ovelhas. E aqui é o que eu vou fazer hoje com vocês. Eu gostaria de estudar com vocês a respeito da ovelha. Porque eu percebi que à medida que eu estava estudando, se eu conseguir levar um pouco de compreensão do porquê Deus escolhe esse símbolo da ovelha para falar da minha e da sua vida, vai ficar mais claro para nós compreendermos o que o Salmo diz dele como o nosso pastor. Então Deus usa símbolos na Bíblia. Então, um dos símbolos que ele usa para o homem é árvore. Então, às vezes, Deus nos compara como árvores sólidas, firmes, árvores plantadas à beira de um rio. Deus usa essa comparação, mas outro símbolo que Deus usa é o símbolo da ovelha, dizendo que todos nós somos ovelhas do seu pasto. Então, todos aqueles que amam a Deus, que servem a Deus, que têm desejo por Deus, eles vão precisar se deparar com este símbolo, simples e maravilhoso, o símbolo de nós sermos comparados a uma ovelha. Então eu gostaria de explicar para você o porquê da ovelha. Eu gostaria de mostrar para você qual é o que Deus tinha em mente quando ele se apropriou desse animal para falar a respeito de nós. A ovelha, eu vou listar aqui uma série de características para vocês. A ovelha, ela é um animal e ela tem várias características nela. A primeira característica, a ovelha é um animal dócil. E por ser dócil, ela é bem ingênua. Ela não consegue ver o perigo. Assim somos nós. Nós somos ovelhas e nós não somos preparados para viver essa vida. Esse mundo é um mundo caído, é um mundo entregue ao pecado, é um mundo entregue a Satanás. A Bíblia ensina que Satanás é o príncipe deste mundo, ele é quem governa este mundo debaixo da corrente de Deus, da coleira de Deus, mas ele é o príncipe deste mundo. Nós temos muitos espíritos malignos neste mundo, nós temos pessoas perversas de tudo quanto é tipo, nós temos homens que buscam um casamento e que são maldosos, nós temos pais que são perversos, nós temos mulheres problemáticas, nós temos chefes abusivos, nós temos todo tipo de situação nesse mundo. E como ovelhas, o primeiro sentido que a Bíblia está querendo mostrar é que nós não somos capazes de viver bem e viver em segurança essa vida. Nós somos ingênuos demais. Por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor, ele fez uma coisa tão simples. A oração do Pai Nosso é uma oração diária. Ele pede para nós agradecermos o pão de cada dia. Mas ele também pede no dia para Deus nos livrar do mal. Porque todo dia nós temos N formas de males que se levantam contra nós. Às vezes nós temos pessoas que não gostam de nós, às vezes nós temos pessoas da família que não gostam de nós,
Às vezes a gente tem intento, a gente tem vizinhos, a gente tem uma série de circunstâncias, o trânsito, os riscos do trânsito. Nós temos uma série de circunstâncias onde nós temos muitos riscos, não são poucos, são muitos riscos. E nestes riscos nós somos como ovelhas, dóceis. A docilidade ali da ovelha não quer dizer que a ovelha tem aquela docilidade da mansidão. Quer dizer que a ovelha tem uma docilidade meio emburrecida. A ovelha não vê o perigo. Se isso é uma verdade para mim, que sou um homem adulto, para você que está me ouvindo, você imagina para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, porque eles também, se é o intento de Deus, eles também são ovelhas do Senhor. Você imagina o tamanho dos riscos que eles correm. Então, o primeiro sentido da ovelha é que a ovelha é dócil e, por ser dócil, ela é ingênua e não vê os perigos que tem. Primeiro ponto. Segundo ponto da ovelha, que a gente precisa entender. A ovelha não tem um bom faro. Então, a ovelha, ela não consegue separar bem o capim bom da erva venenosa. Ela não consegue fazer isso. Então a ovelha, ela vai comendo o dia todo. E como ela não tem uma boa distinção, ela pode ingerir para dentro de si coisas que não são boas, alimentos que não são bons. Então a segunda coisa que a Bíblia está querendo nos ensinar. A Bíblia está nos ensinando que nós às vezes não sabemos discernir um alimento bom de um alimento ruim. A gente não sabe discernir isso, às vezes nem fisicamente. A gente come muita coisa que não presta, que não é boa para a saúde. Mas o sentido aqui não é esse. O sentido aqui é especialmente o que alimenta a nossa mente, o que alimenta a nossa emoção e aquilo que alimenta a nossa vontade. Nós somos como ovelhas. Nós não temos um bom faro. E com isso, nós jogamos para dentro de nós uma série de coisas que nós não deveríamos pôr. Então nós colocamos conversas indevidas, como foi falado semana passada, nós colocamos programas indevidos, nós colocamos amizades indevidas, conversas indevidas, livros indevidos, e nós vamos jogando tudo para dentro da nossa cabeça. Nós vamos pondo tudo para dentro da nossa cabeça, dentro das nossas emoções. Os nossos adolescentes jogam jogos que são ruins, que são perigosos, jogam jogos que estimulam o vício, que estimulam o assassinato, a agressividade, a estupidez, e tudo isso vai entrando dentro da nossa mente. Então, nós somos como ovelhas nesse segundo aspecto. Nós não sabemos, como nós não temos um bom faro, nós não sabemos discernir o que é um alimento bom e o que é um alimento ruim. Segunda característica da ovelha. Terceira característica da ovelha. A ovelha, ela é medrosa. Ela se assusta com muita facilidade. E é interessante, porque como ela se assusta com muita facilidade, ela, ao se assustar, ela sai correndo. E ela não sabe para onde está indo. Ela contamina o rebanho, porque todo o rebanho também fica assustado, e todo o rebanho então se dispersa. A ovelha medrosa, quando ela ouve qualquer coisa, ela sai correndo, e ela pode sair correndo em direção aos predadores, em direção a lugares de risco, e ela simplesmente não tem percepção disso, porque como nós falamos, ela tem essa docilidade meio emburrecida. Conta-se uma história de uma ovelha que foi comendo até um precipício, e ela continuou comendo, e ela caiu e rolou o precipício afora. E nessa história, uma história verídica, acompanharam aquela ovelha outras 1.500 ovelhas. Elas simplesmente não têm esse sentido, especialmente se elas estiverem ou comendo ou assustadas. Então o terceiro sentido de Deus usar
a ovelha para nos ajudar, é que a ovelha nos ensina do medo. Então, isso nos ensina que todos nós vamos ter medo. Alguns de vocês estão com medo da pandemia. Alguns não saíram de casa até agora. Alguns têm pensamentos de morte. Alguns ficam bravos com os filhos quando eles se expõem um pouco mais, com medo da morte deles. Alguns têm medo da perda de um emprego, da perda de uma falta de renda e vai por aí afora. Então, nós somos como essas ovelhas, medrosas e assustadas. E ao estarmos assustadas, corremos para qualquer direção. Terceiro sentido. Mas tem mais um sentido. A ovelha, ela não consegue se defender dos predadores. É interessante porque a grande maioria dos animais, eles possuem um senso de defesa. Sejam garras, sejam dentes, seja veneno, seja mudança da coloração. Então a grande maioria dos animais possuem um sistema de defesa. As ovelhas não possuem. Elas estão na base da pirâmide alimentar. Elas estão lá embaixo, colocadas lá embaixo. Então elas são são alvos muito fáceis dos predadores. Por isso que, como eu falei semana passada, lá no livro de João, nós levantamos 5 predadores, 5 situações de risco para as ovelhas: o ladrão, o salteador. Nós levantamos, explicamos alguns deles ali, porque a ovelha, ela não tem defesa. Então ela é extremamente vulnerável. Isso mostra como que eu e você somos vulneráveis. Quantas das mulheres que estão ouvindo esse estudo aqui já não caíram na lábia de homens que eram lobos vorazes? Quantos dos nossos filhos, às vezes a gente tem a nítida impressão de que eles têm um risco, e um risco grande, de se verem com coisas indevidas, com pessoas indevidas, quantas e quantas e quantas vezes isso acontece. Por quê? Porque a ovelha não tem essa forma de proteção. E isso fala da minha e da sua vida. É uma outra característica. Quinta característica da ovelha. Se ela é ferida, a ovelha não tem o que fazer. Ela não tem uma língua que ela pode passar, ela não tem uma pata que ela pode mover e cuidar, ela não tem essas agilidades, simplesmente ela não tem. Então, a ovelha, se ela está ferida ou doente, a única forma que o pastor tem de ajudá-la é colocar ela no ombro, aqui, ou levar ela no colo. O pastor faz isso com ela. Então o pastor, ele pega a fraca e a doente, e ele é quem encaminha e cuida dela. É ele quem tem essa atitude de manter a ovelha fraca e adoecida extremamente bem cuidada. Então esse é o quinto exemplo que nós temos, o quinto sentido de Deus estar usando isto para nós. Que outro sentido nós temos? O clima em Israel é um clima seco. Então é um clima muito favorável a moscas nos pastos. Então quem conviveu um pouco em pastos entende o que eu estou falando. Pasto é um lugar onde o rebanho vai defecando, vai urinando. E isso naturalmente vai atraindo moscas, insetos. Aquilo serve também de alimento para a terra depois, de adubo para a terra, as plantas vão se alimentar daquele adubo, mas tem muitos insetos. E o que acontece? Os insetos ficam muito em cima da ovelha. Então a ovelha, ela tem o tempo todo os insetos em cima dela. E ao estarem ali, ela vai ficando muito agitada. Então ela vai balançando a orelha, ela vai balançando a cabeça, e ela pode inclusive sair correndo. Novamente,
nós temos o mesmo problema. Ela sai correndo, e ela sai correndo sem saber para onde está indo. E como ela não é esperta, como a docilidade dela não é a docilidade inteligente, então ela corre para lugares perigosos, para perto do precipício, para perto da floresta. Então as moscas vão incomodando muito. E se ela tem uma ferida, especialmente na cabeça, onde ela não tem lã, mas especialmente ali na cabeça, o que acontece? Se ela tem uma ferida, as moscas são mais atraídas e as moscas depositam ovos ali, que depois viram larvas. E que aí então vão importunar, porque dói. A larva, quando ela está no ovo e vira larva, ela importuna muito, ela dói muito lá dentro da ovelha. Ela fica entre a pele e a caixa craniana. E aquela larvinha vai doendo muito. A ovelha fica agitada e ela se desprende do rebanho. O que o pastor faz então nessa hora? O pastor passa óleo na cabeça da ovelha. Você entende o salmo? Unges-me a cabeça com óleo. Então, e o óleo protege do inseto. Então o pastor, com todo esse cuidado, ele vai atendendo essas necessidades da ovelha. E é interessante, meus queridos, porque nesse aspecto, nesse sentido que nós estamos estudando da ovelha, nós estamos falando da cabeça. Porque se tem uma coisa que perturba a gente, são algumas moscas de pensamento. E a gente tem essas moscas, hein? A gente tem mosca, mosquito, marimbondo, pernilongo, a gente tem de tudo quanto é bicho voando na nossa cabeça e tentando colocar dentro de nós pensamentos ruins e indevidos. E ele, na bondade dele, vem e unge a nossa cabeça com óleo, né? Que mais? Que outra característica as ovelhas têm? Tudo isso é para mostrar como é que nós funcionamos. A sétima característica das ovelhas. As ovelhas têm um estômago muito grande. Então as ovelhas, elas pastam o dia inteiro. Elas vão pastando, vão pastando, vão pastando, vão pastando. E quando chega a noite, que elas, um pouco antes de repousar, elas brincam. E elas brincam de dar cabeçadas um no outro. Elas brincam de bater a cabeça um no outro. E algumas delas, quando batem a cabeça, algumas delas tombam. E como a lã é pesada, elas tombam e não conseguem se levantar. E algumas tombam com a cabeça para baixo. Elas tombam com as patas para cima. E o que acontece nessa situação? Nessa situação, se o pastor não intervir rapidamente, elas não conseguem levantar por causa do peso da lã e o estômago, como ele está muito cheio de comida, o estômago começa a pressionar os pulmões e a ovelha morre com um pouco mais de 1 hora. Então o pastor ele tem que ficar atento neste momento para, mesmo nas brincadeiras das ovelhas, elas não correrem risco. De novo, vou usar o mesmo símbolo e vou aplicar para a nossa vida. Quantos de vocês são feridos com brincadeiras? Quantos de vocês são machucados com brincadeiras? Quantos de vocês têm a alma dilacerada porque pessoas brincaram de determinadas formas, às vezes pai, às vezes mãe? Existem brincadeiras que são terríveis para matar a gente. E o santo e bendito pastor, ele fica atento para tirar isso de nós. Então essa é a 7ª característica. A 8ª característica, a ovelha é totalmente domesticável. Então a ovelha ouve a voz do pastor e o segue. Vocês se lembram de semana passada? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então a ovelha ouve a voz do pastor e segue o pastor. Então ela é domesticável, só que ela precisa de alguém que vá à frente dela.
Isso fala de uma questão da nossa natureza. Nós precisamos de pessoas para imitar. Quem dera que todos os pais fossem esse modelo. Quem dera que os nossos pais fossem pessoas a serem imitadas. Nós precisamos de líderes, de chefes, de pastores, nós precisamos de pessoas bem-sucedidas, nós precisamos de muitas pessoas para poder fazer dentro de nós esse papel do guia, do modelo. Porém, Jesus se propõe, ele, a ser o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Ele se propõe a ser essa pessoa para nós. Que mais? Diz o texto que outra característica a ovelha tem, aliás, a nona característica é que a ovelha também não tem uma boa visão, ela tem um estreitamento da visão, ela é míope. E isso complica para ela, para ter discernimento e torna ela então ingênua. Por isso que ela não consegue perceber os riscos. Nossa visão é limitada. Essa é a maneira pela qual a gente aplica. Deus é o único que vê lá na frente. Nós olhamos, às vezes, o próximo passo e olhe lá se a gente consegue discernir o próximo passo. Acho que às vezes nem isso nós conseguimos discernir, né? Então, a ovelha vai ter essa característica de não conseguir ter uma boa percepção das coisas. Por isso, Deus casa alguns de nós, para com o parceiro nós termos uma percepção melhor das coisas. E que outra característica nós temos? A ovelha, existem algumas ovelhas que elas são gordas, elas engordam muito, e elas tentam se tornar dominadoras do rebanho. Então são ovelhas fortes, dominadoras e um tanto brutas. Então elas batem no rebanho, maltratam o rebanho. E para esses o pastor tem que ter um trato todo especial, que se for possível eu vou ler o texto bíblico para vocês, lá em Ezequiel. A última característica quando nós temos uma ovelha rebelde, então tem ovelhas que o pastor tenta apresentar o caminho, mas ela se desgarra do rebanho. E o pastor tem que estar o tempo todo indo até ela. Então o pastor tem a vara e o cajado. A vara é uma vara e o cajado é aquele bordão que tem como se fosse um Y, um ponto de interrogação nele, né? Então tem ali aquele ponto de interrogação. O que o pastor faz? Às vezes o pastor vai e dá um tranco no pescoço da ovelha, puxando a ovelha de volta. Mas tem ovelhas que são rebeldes. O que o pastor então faz? Algumas dessas ovelhas o pastor vai e quebra a perna. E aí o pastor cura a perna da ovelha, carregando ela no colo dele. E ela então aprende a ter tanta segurança e tanta confiança no pastor que ela nunca mais se desvia. Meus queridos, alguns de nós somos essa ovelha rebelde. Deus fala e fala e fala e fala, e nós estamos sempre nos desgarrando do rebanho, sempre nos afastando da família, sempre nos distanciando das pessoas, sempre nos afastando da igreja, sempre indo para longe de Deus. O que o bendito pastor vai fazer uma hora? Ele vai amorosamente quebrar a nossa perna, para que a gente não possa seguir o caminho que a gente quer, nunca mais. E ele vai, quando ele quebrar a nossa perna, cuidar de nós, de forma muito gentil e amorosa. Então, nós temos aqui 11 coisas que nós vimos. Eu vou citar uma última, a 12ª. A ovelha, como ela não tem essa percepção e ela tem um pouco dessa docilidade ignorante, o pastor tem que usar a vara e o cajado constantemente para trazê-la de volta para o rebanho. Então, como ela se assusta com facilidade, se ela se afasta do rebanho, o pastor às vezes joga a vara. E ao jogar a vara, ela volta para o rebanho.
Às vezes o pastor tem que dar esse tranco no pescoço e ela também volta para o rebanho. Então, o nosso pastor, ele tem uma atitude disciplinadora conosco, porque nós nos desgarramos com facilidade. Com isso em mente, então tente lembrar de quem você é. Vamos lá? Nós somos as ovelhas. Nós temos uma certa docilidade ingênua e até um pouco emburrecida. Nós não temos um bom faro, então nós comemos qualquer comida. Nós somos medrosas e precisamos então sentir o cheiro e ver o pastor para poder segui-lo, senão nós nos assustamos. Nós não conseguimos, a ovelha não consegue se defender dos predadores, o quarto ponto. O quinto ponto, se ferida ou doente, o pastor tem que carregar ela no ombro ou no colo. O sexto ponto, ela se incomoda muito com as moscas e o pastor então precisa passar óleo na cabeça dela para proteger ela. O sétimo ponto, elas têm estômagos grandes e ao brincar no final do dia, elas correm inclusive risco de morte. O oitavo ponto, elas são muito domesticáveis e por isso elas precisam de um líder. E nós temos que eleger o bom pastor. O nono ponto, elas não têm uma boa visão, são míopes, por isso elas não têm um bom discernimento, são ingênuas. O 10º ponto, algumas ovelhas se tornam muito gordas e aí agridem muito o rebanho. O 11º ponto, algumas ovelhas são rebeldes e por serem rebeldes, o pastor vai ter que trazer elas de volta pelo cajado, pela vara e se precisar até quebrar a perna dela. E o 12º ponto, que o pastor tem esses dois instrumentos disciplinadores, a vara e o cajado. Então, compreendendo quem é a ovelha, aplique tudo isso à sua vida. No próximo estudo, nós vamos ver do lado do pastor. O que o pastor faz para proteger as ovelhas com essas características? Amém? Então nós continuamos depois. Deixe-me orar por você agora. Obrigado, Senhor, pelo cuidado e o amor. Obrigado porque o Senhor pegou esse símbolo tão único e tão maravilhoso e o Senhor se derramou sobre nós, mostrando quem nós somos. Obrigado, Senhor, porque nós somos dóceis e ignorantes. Obrigado, Senhor, porque nós somos frágeis. E obrigado porque aprove ao Senhor ser o nosso pastor. Senhor, cuida de nós. Pastoreie a vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, para que o teu bom nome cuide delas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Até.